Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como criar os subagentes usando o Cloud Code. Fica comigo aqui nesse vídeo que você vai aprender o passo a passo para criar esses subagentes. Essa aula aqui é uma aula que eu gravei para o curso de Cloud Code, tá? Então eu estou deixando ela liberada aqui para te conhecer um pouco mais sobre como que eu ensino, como é que são as aulas aqui que eu tenho sobre Cloud Code, Antigravity, Cursor, tudo aí que você precisa aí para utilizar IA Code aí no seu dia a dia para criar softwares sem saber programar. Eu sou o Márcio Marques, criador da Caixa de Ideias. Eu vou te explicar aqui o que são os subagentes dentro do Cloud Code. Eu vou utilizar aqui o próprio Cloud Code aqui para explicar, tá? Mas fica tranquilo aqui que eu vou te mostrar aqui o passo a passo de como a gente cria aqui esses subagentes, tá? Então, por que eles existem, tá? Imagina ali que o contexto de uma conversa, ele é finito, ele consome tokens, então ele é muito precioso. Então, tarefas complexas, elas consomem muito espaço. Imagina explorar um codebase inteiro, pesquisar na web, planejar uma arquitetura, tudo isso polui o contexto principal ali com ruído, né? Então, os subagentes, eles existem para proteger o contexto principal e permitir que o trabalho, independentemente do que aconteça em paralelo, sem bloquear ali o fluxo principal. Então, como é que eles funcionam aqui, a arquitetura deles, né? A gente tem ali primeiro o lançamento, né? O agente principal chama a ferramenta agente ali, né? Agent, com um subagente type e um prompt detalhado do agente, tá? Então ele tem um isolamento ali depois. O subagente nasce com seu próprio contexto limpo, ele não vê a conversa anterior. E daí a execução. Ele tem acesso a um conjunto específico de ferramentas que, ao construir esse agente, você vai dar ali esses acessos, né, a essas ferramentas, como o Grip, como o Red ali de ler, como o Web Search, enfim, ali a gente vai ver aqui que tem uma lista bem grande, né? Então ele vai trabalhar de forma autônoma. E aí ele vai trazer um retorno, quando ele terminar, ele devolve uma única mensagem ao agente pai com o resultado. Tá? Então ele pode funcionar também em paralelo, tá? Múltiplos agentes podem ser lançados simultaneamente no mesmo bloco de ferramentas. Então imagina o seguinte, você tem um agente principal com um agente A que vai explorar tal coisa, daí ele tem o resultado A. Ele tem o subagente B que vai explorar outra coisa, tem o resultado B com o agente principal continuando isso, tá? E tem o agente C ali que está, por exemplo, fazendo um planejamento, que daí ele vai ter um resultado ali C. Então o agente principal aqui, ele continua ali o trabalho desses subagentes. O que são os processos, né, especializados com papéis bem definidos. Por exemplo, ali, explore, né, exploração de código, que daí ele vai ter essas ferramentas aqui. Ele tem de planejamento, arquitetura e design. Aqui vai da sua ideia aqui de como criar um agente, dependendo da tua necessidade, né, de planejamento, de engenheiro de software. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, principalmente eu fiz aqui um de pesquisador na web, aqui. Enfim, a gente pode ter aí qualquer agente que você queira aí, como se fosse um funcionário altamente treinado. Então, como eu utilizei aqui o Golden Circle aqui para te explicar, né, eu vou também deixar aqui aqui uma analogia aqui que o próprio Cloud Code me passou aqui, que a maioria das pessoas entende o subagente pelo que são agentes especializados. Já o Simon Sinek, ele diria, para começar, pelo porquê. Eles existem porque contexto é o recurso mais escasso de um LLM, e subagentes são a solução para usá-la com sabedoria. Agora a gente vai ver aqui como construir esse subagente e vamos usar um na prática. Então, o que você tem que fazer primeiro aqui? Você vai dar aqui um barra AG, aqui que já vai vir aqui agentes, né? Então você vai clicar aqui em agentes. Aqui ele está perguntando aqui se eu quero criar um novo agente. Aqui já mostra um agente que eu criei anteriormente, tá? Depois eu te mostro a anatomia dele, mas aqui eu vou dizer que eu quero criar um novo agente. Beleza, aqui ele está me perguntando, é bem importante isso, ele quer saber se é a nível de projeto ou a nível global aqui, tá? Então eu vou colocar aqui no meu caso aqui a nível de projeto.
Qual a diferença, né? Projeto, ele vai atuar aqui e vai ser instalado dentro desse meu projeto aqui. A nível global, vai ser para qualquer projeto que você esteja utilizando o Cloud Code. Então, tem vezes aí que você vai querer um agente, aquele agente que você utiliza muito, você vai querer ele aí para todos os seus projetos. Então, pode ser aí a opção 2. Eu vou na opção 1 agora. Então, aqui tem duas formas de você criar esse agente, tá? O próprio Cloud, que é o recomendado, ou manualmente aqui, você pode colocar aqui um prompt grande aqui, manual, enfim. Eu prefiro botar aqui inicialmente aqui com o Cloud. Aqui ele está pedindo para a gente descrever o que esse agente vai fazer. Eu vou colar um prompt aqui, vou deixar esse prompt aqui também nessa aula aqui. Então, o que esse prompt está dizendo aqui? Que eu quero um expert em engenharia de software, front-end, especialista em Nest.js, Tailwind, ChatCN, e também para ele criar ali em PTBR para me poder exemplificar aqui na aula para você, mas você poderia deixar ele em inglês aí, mas hoje eu tenho visto aqui pouca diferença entre o português e o inglês, aqui as LLMs já estão treinadas e entendendo bem. Então, para que a maioria de vocês entendam aqui, eu vou deixar em PTBR e vou dar um Enter. Então, ele vai começar aqui a criar o nosso agente. Agora, aqui seguindo o processo de criação, ele está perguntando aqui se eu quero dar acesso aqui a todas as tools, tá? Se ele pode ler aqui as tools, se ele pode editar, se ele pode executar aqui, se ele pode executar outras tools também. Eu vou dar aqui para ele continuar, mas você pode entender aí o que é melhor dependendo do agente que você está criando. Aqui ele me pergunta, tá? Qual é o modelo que esse agente vai utilizar quando acionar ele, tá? Então, dependendo da tarefa que você vai dar para ele, você pode escolher aqui o Opus, o Haiku, tá? Então, eu vou deixar aqui no Sonnet aqui, que é o recomendado aqui, o que eu mais tenho utilizado aqui. Como não é um de planejamento, eu não vou utilizar o Opus. Se fosse de planejamento, eu utilizaria o Opus, de repente, para resolver algum bug, eu utilizaria o Opus, tá? Mas vamos colocar aqui o Sonnet. Olha só, ele está perguntando aqui qual é a cor do agente, tá? Então, essa cor aqui do agente vai servir aí para você identificar o agente trabalhando na tarefa, tá? Então, você pode colocar aqui uma corzinha para ele. Eu vou colocar aqui o azul. Agora, ele está perguntando aqui a memória, tá? Onde é que eu quero gravar essa memória aqui do que o agente for produzindo. Então, eu posso colocar aqui no escopo do projeto, eu posso pedir aqui para não persistir, eu posso colocar aqui dentro do escopo aqui, /cloud aqui dentro do cloud, né, do próprio cloud global, tá? E também aqui um escopo local, tá? Eu vou deixar aqui nesse escopo aqui de projeto, que é o recomendado. Aqui ele já está me trazendo o que ele está fazendo, ó. Ele está criando aqui, não te preocupa depois que você pode mudar, né? Então ele pode criar aqui um prompt básico, né? Base, né? Bem feito pelo cloud, e depois você pode alterar ele e a gente já vai dar uma olhada nisso. Deixa ele criar primeiro. Então, vou pressionar Enter para continuar aqui o agente. Então, ele já criou aqui o agente, rápido assim, vamos dar uma olhada nele. Antes da gente dar uma olhada ali no agente, tudo que ele criou, onde é que ele criou as pastas, eu vou criar aqui um outro agente, até porque a gente vai utilizar esses agentes aqui no projeto que a gente vai desenvolver. Então, vou criar aqui novamente, até para você pegar aqui, vou pegar aqui a nível de projeto, vou gerar aqui o recomendado, vou colocar a descrição aqui, que é um expert em engenharia de software, back-end, né, especialista em Supabase, em Convex, também para criar em PTBR, vou dar um Enter aqui e deixar de criar. Então aqui ele está perguntando para mim continuar, aquelas autorizações ali que ele me pediu ali, vou dar OK aqui, vou dar aqui o poder do Sonnet aqui para ele, vou colocar aqui ele na cor red aqui, e no projeto, no escopo do projeto aqui ele já vem com um promptzinho aqui, tá? E a gente já vai olhar ele aqui. Como é que a gente pode olhar os agentes que a gente criou, tá? Então, os agentes vão estar aqui dentro da tua pasta, né? Então, lembra aqui que eu estou aqui no meu projeto, tá? E aqui eu tenho a pasta .cloud, aqui eu tenho a memória do agente, de cada um desses agentes aqui, eu tenho uma pasta para essa memória, conforme a gente vai trabalhando com ele, vai ficar dentro dessa memória, tá? E aqui eu tenho os agentes, então eu tenho. Deixa eu ver o porquê que não tem esse outro agente aqui, se faltou algum comando, tá? Eu vou colocar aqui, apertar, foi bom ter acontecido aqui, que eu não li aqui, que ele estava me pedindo para mim apertar Enter aqui. Então, eu já tenho agora ele apertando Enter aqui, eu já tenho aqui o de back-end, tá? Então, eu tenho o de back-end, o de front-end e o pesquisador que eu criei aqui inicialmente, tá? Então, o que são esses agentes por dentro, né? Então, a gente vai olhar aqui, vou abrir dentro do meu próprio cursor aqui. Então, aqui tem os comandos, a descrição, tá? Inclusive,
ele já cria aqui uma descrição que ele sabe que funciona para ele, então por isso que é interessante eu dar uma olhada aqui, porque quando você for criar, pode pedir para criar nesse padrão, mas eu recomendo você estar criando sempre com Cloud Code, inclusive para modificar um agente, depois eu vou te mostrar aqui que tem essa opção, você pode lá pelo próprio Cloud Code fazer essa modificação, ou às vezes aqui alguma modificação mais específica aqui, você pode fazer aqui, como é um arquivo de texto aqui, tá? Ele pode, você pode fazer essas mudanças aqui, tá? Mas ele criar a base aqui eu acho que é bem importante para que você entenda como é que funciona. Antes de você ver como é que funciona um agente na prática aqui, é interessante você saber aqui essa parte que quando você vai colocar aqui /agentes aqui agora, tá? A gente tem aqui os agentes criados. Olha só, dentro do projeto aqui já me mostra os agentes que eu tenho aqui, tá? Então eu posso vir aqui nesse agente pesquisador da web, eu posso ver o agente aqui, eu posso editar o agente, eu posso deletar o agente, eu posso voltar aqui. Então aqui como se fosse um menu para você alterar aqui o agente aqui dentro do Cloud Code. Então, como é que você vai chamar esses agentes aí, tá? Primeiro comando aqui, via comando, né? /agentes, né? Que vai abrir aquela interface ali que eu te mostrei, visual para gerenciar e criar os subagentes. Aqui, invocação automática. O Cloud vai delegar automaticamente para os subagentes quando julgar necessário, baseado na descrição da tarefa, ou seja, ele vai puxar o subagente lá. @mention aqui, menção do agente, né, de forma explícita aqui, que você vai colocar arroba e o nome do agente. Então você vai digitar aqui o arroba para abrir o autocompletar e selecionar o subagente, tá? Então vai colocar aqui, subagente, faça tal coisa. E depois em linguagem natural aqui, usar o subagente test runner para rodar testes também é possível fazer. Depois a gente tem aqui via flag, tá? Que é cloud, agente, nome do agente. E depois a gente tem aqui como chamar aqui e ver os subagentes disponíveis. E você também tem subagentes customizados já instalados, como o pesquisador web aqui. Então, para ver todos os agentes disponíveis, use aqui o /agentes, ou se não, você vai ver aqui, tá? Como você vai estar utilizando aqui uma IDE, você pode ver aqui os agentes aqui, como eu mostrei anteriormente. E agora a gente vai testar um agente aqui para ver ele sendo utilizado na prática. Então, vou colocar aqui o @pesquisador web. Então, eu vou pedir aqui, @pesquisador, me traga as últimas notícias do blog do Cloud Code, simples assim. Então, olha só, como ele tem ali já a corzinha ali, ele já mostra aqui visualmente que ele está acionando aqui esse subagente aqui, que é o pesquisador web, ele já está fazendo aqui uma busca para mim, que é o que ele está pronto aqui para fazer. Então, olha que interessante aqui, você poderia agora acionar um outro agente e assim por diante. Aqui ele já está me dando aqui o resultado, eu vou dar um yes para ele continuar a tarefa aqui. Como eu estou no modo aqui de aprovação, ele vai me perguntando. Então, analisando aqui o resultado desse pesquisador aqui, ele entendeu que tem que buscar as últimas notícias no blog do Cloud Code, poderia ser mais específico, dando datas, enfim. Aqui ele colocou aqui o blog de engenharia da Anthropic, Cloud Code Auto Mode, daí do dia 25 de março, que mais aqui? Cloud Code aqui, Sandbox, em outubro de 2025, aqui ele me trouxe bem antiga, então eu poderia especificar melhor a tarefa para ele, né? Porque daí ele vai, quanto mais específico for, melhor vai ser o resultado. Então, aqui você aprendeu a utilizar os subagentes. Então, se você quiser saber mais sobre o Yacode aqui da Caixa de Ideias, eu vou deixar o link aqui na descrição.